Não? Para mim, não. Ah, tá. Peraí. Então, eu vou colocar para compartilhar. 1 minuto. Está gravando, todo mundo entrou. Boa noite, Ana, tudo bem? Aí, agora eu vou colocar para compartilhar uma tela em branco do Word. Confirmem, por favor, se vai compartilhar com vocês. Está aparecendo? Tá a tela branca. Tá. Isso mesmo, então vamos lá. Hoje nós vamos falar do recurso especial no processo penal, né? A gente sabe que o recurso especial, ele é cabível no processo penal, ele é cabível no processo civil. Claro que a gente vai falar do recurso especial no processo penal. Veja bem, o recurso especial é um dos recursos extraordinários. A gente tem 2 recursos extraordinários, né, que a gente chama de recurso extraordinário. Um é um recurso especial, que vai para o STJ, e outro é o recurso extraordinário propriamente dito, né? A gente tem 2 recursos extraordinários, e o RESP, que é o recurso especial, que vai para o STJ, e o RE, que é o recurso extraordinário, que vai para o STF, certo? Os 2 têm cabimento, né, fundamento legal na Constituição Federal, certo? Então, os 2 têm esse fundamento aí na Constituição Federal. O recurso especial, ele é contra uma decisão do tribunal, né, do Tribunal de Justiça ou do TRF, Tribunal de Justiça, Tribunal do Distrito Federal, Tribunal de Territórios, né, a gente não tem territórios no Brasil, mas é assim que diz a lei. Desculpa. Contra decisões desses tribunais, desde que esgotados os demais recursos, certo? E essa decisão, ela tem que ter tido um pré-questionamento, esse objeto do recurso, certo? Então, a título de recurso, por exemplo, teve uma sentença, eu apelei. Dessa sentença, eu tenho que ter pré-questionado aquela matéria que agora vai ser objeto do meu recurso especial. Assim também o recurso extraordinário, tem que haver esse pré-questionamento. Então, o pré-questionamento é um requisito, né? Um requisito de admissibilidade. Calma que tudo isso eu vou colocar para vocês no nosso quadro, no nosso documento, tá? Eu só estou fazendo um resumo, assim, né? Para a gente saber do que a gente está falando. E quando é cabível? Quando a decisão for contrária à lei federal, a gente tem o RESP. Quando for contrária à Constituição Federal, a gente tem o RE, certo? Lembrando que, além desse cabimento, né, que eu estou falando do inciso 1, do primeiro inciso que é cabível, a gente tem mais dois casos que é cabível o recurso especial, que é, por exemplo, quando aquela decisão ela é contrária ao entendimento dos demais tribunais pátrios, né? E um terceiro cabimento, que é o inciso 2 do artigo 105 da Constituição Federal, que diz o seguinte: quando julgar válido, quando a decisão julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal. Então, quando a gente estiver falando de lei federal, dar interpretação diversa de lei federal, julgar válido ato de governo local contestado em face da lei federal, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes a vigência, a gente está falando do recurso especial, que é para o STJ. Certo? Então, em suma, é isso que a gente vai estudar hoje. Vamos lá, então, começar a anotar. Vamos de conceito, né? Recurso especial no processo penal, artigo 105 da Constituição Federal, inciso 1, 2, 3, da CF. Certo? Vamos falar do conceito, então. Podem anotar assim o conceito. É o recurso pelo qual se pretende, é o recurso pelo qual se pretende,
Entende? Devolver ao STJ a competência constitucional para processar ou julgar matérias relativas à legislação federal. Então, a gente está falando de lei federal. Então, lei estadual, gente, ela não é objeto de matéria de lei estadual, ela não é objeto de recurso extraordinário, ou recurso especial, tá? Somente lei federal. Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, isso são leis federais, certo? A legislação federal infraconstitucional. Por quê? Porque lei federal constitucional, ou seja, a Constituição, ela não é objeto de RE. Não é objeto de RESP, né? Ela é objeto de RE. Vou colocar aqui para vocês, como a gente chama. Quando vocês verem RESP, a gente está falando do recurso especial, tá? Então, infraconstitucional, vírgula, decididas. Vocês vão perceber que nessa aula eu vou falar especificamente do recurso especial, mas já vou falando do extraordinário, porque é pouca diferença entre eles, e daí na aula que vem a gente só faz um complemento do extraordinário, tá? Decididas pelos tribunais de justiça dos estados ou pelos TRF, né? Tribunais regionais federais. Certo? Então, esse a gente pode dizer que é o conceito do nosso RESP. Beleza? Competência, gente. De quem é a competência para processar e julgar um RESP? STJ. STJ, Superior Tribunal de Justiça. Joia. Alguém querendo entrar. Peraí. Ai, meu Deus. Gabi Gonzaga. Gente, fundamento legal. Vamos colocar o artigo inteiro agora. Fundamento legal, então, eu já disse que é o artigo 105 da Constituição, artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Vírgula, segundo o qual cabe RESP Vou colocar a letra da lei. Deixa eu ir lá buscar a letra da lei. A gente já fica com a letra da lei no nosso caderno. CF. A Lu entrou. Estava sentindo falta da Lu. A Lu nunca falta, não. Olha lá. Preciso 1, 2, 3 aqui. Artigo 105 diz: compete ao STJ, e a gente vai lá para o inciso 3, tá? Porque aqui fala de toda a competência. O inciso 3 é o que nos interessa.
julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, 2 pontos. A. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe a vigência. B. Julgar válido ato do governo contestado em face de lei federal. E C. Dar à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, essas são as causas possíveis de serem objetos de recurso especial, né? Esse é o fundamento legal do recurso especial. Ixi, tem mais gente entrando. Acho que o pessoal falou, gente, primeiro entra 1, 2, se a internet da Prof estiver boa, vocês avisam que a gente entra. Aí vocês avisaram que hoje a internet tá ok, o pessoal tá entrando. Animaram daí. Aí. Deixa eu ver o que mandaram aqui no chat. Boa noite, não, tá? Já tinha visto. Então, esse é o nosso RESP. Então, vamos lá. O artigo 102, gente, da Constituição, ele não especifica contra as decisões. O artigo 102 é o que traz o STF, tá? Desculpa, é o que traz a URE, né, que é a competência do STF. Ele não especifica contra as decisões de que órgãos poderão ser impostos o RE, né? Enquanto o 103 dispõe que, desculpa, o 105 dispõe que é contra a decisão dos tribunais de justiça e dos TRFs, o 102 que disciplina o recurso extraordinário, ele não traz. Então, o que a gente aduz disso? Que cabe recurso extraordinário, mas não cabe o recurso especial contra as decisões das turmas recursais dos juizados especiais criminais. Veja bem, quando a gente tem uma sentença criminal do juizado especial criminal, a gente interpõe o recurso de apelação, certo? Nesse recurso de apelação, ele não vai poder ser objeto de RESP. Por quê? Porque o 105 fala que é de TRF e de TJ, não de turma recursal. Quem analisa a apelação do juizado é a turma recursal. Então, a gente tira o RESP fora. Como do RE não traz isso, não traz que é só o TRF e o TJ, então cabe RE das decisões das turmas recursais, certo? Então, isso é uma observação muito importante. Então, vamos constar também no nosso material. Vamos colocar como se fosse uma observação. Coloquem assim. OBS. O artigo 102 da Constituição Federal, que versa sobre o recurso extraordinário, aí coloca entre parênteses que é de competência do STF, né? Não especifica contra as decisões de quais órgãos poderão ser interpostos recursos extraordinários. Ponto. Já o artigo 105 das 3 da CF, vírgula, o qual versa sobre... Vocês já viram recurso especial e recurso extraordinário no processo civil? Sim. Sim? É tão fraco. O qual versa sobre recurso especial, STJ, né?
aduz que somente é cabível contra decisões, vírgula, contra decisões, vírgula, em única ou última instância, dos TJs, né, e TRS. Bom, aí eu vou colar aqui, gente, um doutrinador, tá? Uma parte de um doutrinador, uma frase de um doutrinador. Ele diz que isso significa que cabe o recurso extraordinário, mas não cabe o recurso especial contra as decisões das turmas recursais dos juizados especiais criminais. Façam essa observação muito importante, muito pertinente. Já volto lá, peraí. Joia? Dá um tempinho para vocês copiarem essa frase, né? Porque essa daqui eu não copiei junto. Podemos? Tem alguém aqui querendo entrar. Paulo. Vamos lá, gente. Qual que é a finalidade do recurso especial ou do recurso, também do recurso extraordinário, né? Finalidade. Vamos chamar esse tópico de finalidade. Coloquem assim. A finalidade do recurso especial não é combater, não é propriamente combater a percepção injusta dos fatos ou das provas. Vírgula. Mas sim fiscalizar e harmonizar, né? Harmonizar as jurisprudências, né? Conforme o inciso 3 tem essa possibilidade, né? Mas sim... Peraí, deixa eu ver onde eu parei. Mas sim fiscalizar e harmonizar a interpretação e aplicação da lei federal. Harmonizar a interpretação e aplicação da lei federal. Então, imaginem que o Tribunal de Justiça do Paraná entende, por exemplo, que, vamos pensar, que a menoridade relativa, que é a menoridade relativa, é a menoridade lá é uma circunstância atenuante, né, do artigo 65, inciso 1. Então, atenua apenas se na data do fato, parece que tem alguém me chamando, se na data do fato a gente era menor de 21 anos. Imagine que o Tribunal do Paraná aplica e o Tribunal do Rio Grande do Sul não aplica isso.
tá? Não aplica. Ele entende que não existe mais minoridade no Código Civil para 21 anos, é de 18, então ele não vai mais aplicar essa atenuante. Imagina essa situação. Então, Peraí, gente, que eu acho que meu marido chegou, só um minutinho. Tá, vou pegar aqui. Aí, imaginem. Então, aqui, dois tribunais estão decidindo diferentemente, mas mais que isso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele está indo contrário a uma lei federal, porque está escrito no Código Penal isso, o Código Penal é uma lei federal. Então, a gente apela, a gente deixa isso bem claro na nossa apelação, aí o Tribunal de Justiça, o juiz decide, a gente apela, o Tribunal de Justiça entende que não deve ser aplicada, e a gente vai e interpõe o RESP, certo? Com base em quê? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está decidindo contrário a uma lei federal, porque a lei federal, que é o Código Penal, ela diz que a minoridade relativa é causa atenuante, certo? Isso é um exemplo. Então, a finalidade não é propriamente combater as percepções injustas dos fatos ou das provas, mas sim fiscalizar e interpretar e harmonizar a interpretação e aplicação da lei federal. Joia. Observação importante. A partir dessa finalidade, a gente já pode observar o seguinte, que tanto o RESP e o RE, né, aqui eu estou falando dos dois, então eu posso colocar aqui o RESP e o RE, portanto, devem limitar-se a abordar questões de direito passíveis de impugnação. Então, é questões de direito e não de dilação probatória. Passíveis de impugnação. Então, aqui não há dilação probatória, não há produção de provas, não há discussão de mérito, não há discussão de fatos, aqui não há dilação probatória, vou deixar isso bem claro. Probatória, vírgula. Não há discussão de fatos, nem de mérito. Deixa assim, nem de mérito. Deixa eu ver quem que tá querendo entrar. Lidomar. Ele entrou ou eu neguei? Deixa eu ver, gente. Não entrou, tô achando que eu neguei. Sei lá, se eu neguei, ele tenta entrar de novo, não sei. Joia, gente, ele tem um pressuposto de admissibilidade, tanto o RE contra o RESP, como o RESP. Qual é o pressuposto de admissibilidade? Vou aguardar. Gente, quem tiver... Ah, o Lidomar entrou, sim. Joia. Eu ia falar isso. Professora, a Cláudia quer permissão para participar. Entrou, né, a Cláudia, né? Todo mundo tá aparecendo aqui, eu tô aceitando. E daí, gente, qual que é o pressuposto de admissibilidade? Vocês já estudaram o RE no CPC, vocês já sabem, então. Vamos lá. Qual que é? No RE é repercussão geral. Mas O no RE RESP tem mais esse pressuposto, mas além dele tem outro. Que é dos dois. Que é cabível aos dois. eu confesso que deu branco agora. E aí?
Deise está ouvindo? Lidomar, Jardel, Lu, Guilherme, Eduardo, Alain, Clau. Estou ouvindo, professora. E aí, qual é? Lari, Gabi. Repete a pergunta para mim, Rafa. Tanto o RE quanto o RESP, eles têm em comum, né? Os dois têm em comum um pressuposto de admissibilidade, qual seja um requisito de admissibilidade. A gente sabe que o RE tem a questão da repercussão geral também, né? Desde 2004, mas desde os primórdios desse recurso, ele tem em comum. Oi. Pré-questionamento? Pré-questionamento, perfeito. Muito obrigada. Eduardo, falou? Da Isso. Conceição? Pré-questionamento, muito obrigada. A matéria, gente, objeto do recurso, deve ter sido pré-questionada no Tribunal de Justiça ou no TRF ou na turma recursal. Então, veja bem, imagine que eu não... Aquele exemplo que eu dei, né? Que o Tribunal de Justiça entende que a minoridade relativa ela foi extinta. Não existe mais atenuante da minoridade relativa, né? De repente, eles acordaram e vamos decidir assim. Não é impossível, né? Como a gente está vendo aí, né? O ativismo judicial, né? O ativismo judicial, que é mudar a lei pela jurisprudência. Mas, enfim. Então, imagine que isso a gente não questionou em recurso de apelação. A gente não questionou. E tampouco, né, o tribunal se manifestou nesse sentido. Aí, depois, a gente quer alegar isso no RESP ou no RE. Não dá. Por quê? No caso, no RESP, que a gente está falando de uma lei federal. Por que não dá? Porque não foi pré-questionado. Então, a gente tem que pré-questionar em sede de recurso, tá? E se o tribunal não se manifestou no acórdão, a gente tem que embargar, opor embargos declaratórios, né? O chamado embargos declaratórios de pré-questionamento. Mas o nome dele mesmo, o nome da peça é embargos declaratórios, né? Mas a gente chama de pré-questionamento porque o intuito desse embargos é pré-questionar aquela matéria para que depois eu possa interpor um RESP relativo àquele pedaço da sentença, aquele pedaço do acórdão, eu preciso ter como objeto, aquele objeto ele tem que ter sido pré-questionado. Então, é nesse sentido. Vamos anotar isso? Pré-questionamento. Vamos lá. Então, um pressuposto de admissibilidade, o pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? É o que determina que a matéria a ser examinada pelo Tribunal Superior, né? Que aqui a gente cabe tanto para o RE quanto para o RESP, já tenha sido ventilada e apreciada as instâncias ordinárias, né, pelo juízo ACO, pelo juízo abaixo do STJ, pelo juízo abaixo... Eu não vou colocar pelo juízo ACO, porque parece que é o de primeiro grau, e não é. O juízo ACO é o abaixo do ADQUEM, né? Se a gente está falando do STJ, é o abaixo do STJ, mas eu vou colocar outro termo. Vou colocar pelas instâncias ordinárias. Certo? Então, assim, eu tenho que ter ventilado na minha peça, no meu recurso, e o tribunal tem que ter apreciado. Se eu nem ventilei, não tenho que falar em RESP ou em RE. Agora, se eu ventilei e ele não apreciou, aí eu tenho que opor os embargos declaratórios, certo? Então, vamos colocar aqui para vocês sobre os embargos declaratórios. Deixa eu só ver o que eu deixei de falar ali em cima para vocês. Ah, tá.
tem uma... Eu trouxe uma jurisprudência do Tourinho Filho quanto a pré-questionamento, que vem a ser o pré-questionamento. Vou colocar aqui no nosso material e vou dar um tempinho para vocês copiarem. Conforme salienta Tourinho Filho, 2011, página 902, desculpa. Pré-questionar é questionar antes, é tratar com autoridade, sendo preciso que a parte, no recurso interposto contra uma decisão de primeira instância, cuide de modo expresso da matéria que eventualmente possa servir de fundamento à interposição de recurso extraordinário. Certo? Então, anotem aí esse conceito trazido aí pelo Tourinho Filho. Joia? Gente, mais uma observação. Posso chamar de observação? Acho que não deu tempo de copiar, né? Vou esperar. Ansiedade. Esperar vocês copiarem esse daqui, que eu achei acho legal ter no caderno. Lá na frente. Hoje vocês sabem que é pré-questionamento. Lá na frente, vocês vão pegar para ler e falar, o que é pré-questionamento mesmo e tal. Importante ter uma doutrina no nosso material. Um pré-questionar é questionar antes, né? Podemos? Lá, então. Observação. Sim, professora, desculpa, professor, com licença. Daí, no caso, quando você vai montar a peça, no caso RESP, você tem que abrir um tópico falando do pré-questionamento, jurisprudência, o juiz tendo tratado do assunto e tal. Você vai falar sobre o pressuposto de admissibilidade, sim. Aí você vai ter que demonstrar que está presente no caso em apreço. Você abre um tópico, sim, tá? Beleza, obrigado. Por nada. Gente, outra coisa. É necessário ainda o esgotamento das demais vias recursais. Certo? Então, não cabe mais nenhum recurso. Então, vamos de RESP ou RE. Beleza? Joia. Vamos falar agora dos embargos de declaração. Então, é necessário o pré-questionamento, é necessário que seja ventilado esse pré-questionamento e apreciado. Caso o tribunal não aprecie essa questão, você tem que interpor os embargos de declaração com esse propósito, né? Com o propósito de pré-questionar. Vamos colocar assim, ó. Nota-se... Não, vamos colocar assim. Sendo o pré-questionamento pressuposto de admissibilidade do RE e RESP, vírgula, caso haja omissão do tribunal ou da turma recursal, né? Então, vou colocar do juízo que proferiu a decisão contra a qual eu quero que vocês... Juízo, eu não quero que vocês confundam. Eu vou colocar, então, no tribunal, que é ou turma, né? Ou turma recursal. Lembrando que turma recursal somente RE, tá? RESP não cabe de decisão do turma recursal. Então, sendo pré-questionamento pressuposto de admissibilidade do RE e RESP, caso haja omissão do tribunal ou turma recursal, vírgula, deixa eu ver, caso haja omissão do juiz, né, que proferiu a decisão contra a qual
Pretende-se interpor recurso excepcional vírgula, o vício deverá ser sanado através do manejo da interposição, vou colocar da interposição, né? De embargos declaratórios. Daí a gente vai alegar a omissão quanto àquele pedaço aquela parte, né, do nosso acórdão que não foi objeto aí de decisão. Certo? A gente aventou, mas o tribunal não apreciou. Entenderam? Aí, gente, eu trago para vocês a súmula do STJ, súmula número 98. Isso mesmo. Súmula 98 do STJ. Quanto à matéria estudada. Vou pegar lá direto do site do STJ. Peraí. Aqui no meu material eu tenho ela resumida, ó. Tenho ela citada indiretamente por mim. Então, vamos pegar ela, citação direta do STJ. Diz o seguinte. Ela é uma súmula de direito de CPC, né? Mas ela é perfeitamente aceitável nessa matéria. Que diz o seguinte: embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório. Então, o STJ, ele proferiu essa súmula, editou essa súmula, né, referindo-se aos recursos extraordinários do CPC, mas perfeitamente, né, cabível aqui para a nossa matéria, que é o recurso do CPP. Joia, então vimos os pressupostos, vimos o conceito, vimos o fundamento legal, vimos o cabimento, que é as 3 hipóteses. Agora, prazo, endereçamento, legitimado, pedido. Vamos ver? Prazo. Qual é o prazo, gente? Tanto do RE quanto do RESP. Quem já sabe? Chutem. Tem 2 prazos que a gente sempre usa. Fala um dos 2. 15 dias. Só porque eu ia falar, Alexandre. Entendi seu pensamento. 1 a 1, então. 15 dias. Aí, a Lari chutou 2 ali. Fazer de 15 dias, certo? Publicou o acórdão, 15 dias. Beleza? Legitimidade para propor. Tanto o MP, né, gente? Quanto querelante, quanto querelado, quanto réu. Então, vamos anotar aí. Legitimados. Tanto o MP quanto o réu, né? Então, a defesa, quanto na ação penal privada, o querelante. O querelado, ele entra aqui na defesa, né? E o assistente de acusação também. Certo? Então, esses 4 são legitimados. Endereçamento. Esse recurso, gente, ele tem a petição de interposição e as razões. Então, a petição de interposição vai endereçada ao presidente do tribunal, certo? Que proferiu a decisão, então, ou o TRF, ou o TJ, ou se a gente falar do RE, né? Se fosse do RE, ao presidente da turma recursal. E isso, a petição de interposição.
e as razões para o STJ, né? Então, vamos lá. Endereçamento. O RESP é composto de petição de interposição e petição e razões. Recursais. Assim, vírgula, a petição de interposição deve ser endereçada ao presidente do tribunal que proferiu a decisão recorrida. Bom, ao passo que as razões recursais devem ser endereçadas ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Quando eu estudava ainda na faculdade, lá pro meu segundo, terceiro ano, eu ainda confundia o STJ e o STF, tipo assim, Supremo, às vezes falava Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal. Putz, até eu gravar aqui o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Acho que acontece com muitos iniciantes de direito, não? Só comigo? Então, vimos o prazo, vimos o endereçamento, o cabimento, a previsão legal, legitimados e os pedidos. Qual é o pedido? Requer, antexposto requer. O que a gente vai pedir? A reforma. E aí? Ajude-me. O que nós vamos pedir, Lu? Antes que o Alexandre responda na sua frente. Agora eu queria depois... deixar a palavra para ele, viu? Não, depois vai dar desculpa aí que você ia falar o que eu falei. Ela resolveu deixar a palavra para você dessa vez, Alexandre. Passou a bola. Passou. O que a gente pede, gente? A gente tá... A reforma do acórdão. A reforma do acórdão, né, da decisão, né, do acórdão. E o provimento das razões. Aí a gente sempre coloca, né, para o fim de, né? Então, esse daqui é a nossa peça do RESP, o que a gente precisa saber do RESP. Gente, do RE, qual que é a diferença do RE aqui? Já vou fazer um aparato geral aqui. O RE, acho melhor a gente deixar para outra aula, né? Porque não que eu vou terminar a aula agora, né? Isso tem bastante coisinha ainda. Aqui, daí eu já vou ter que dar conceito. Vamos dividir a aula, melhor. Então, esse é do RESP. Beleza. Observação, gente. Desde que unificou a prova da OAB, desde que a FGV assumiu, eu acho, sei lá, não caiu nem RESP nem RE. É uma das peças mais difíceis, né, mais incomum, né, porque só chega ao topo mesmo, né, só chega lá no STJ, no STF, que não tem mais, o que já não dá mais para ser julgado aqui nos tribunais, né, não tem outro recurso, tal, e não pode ser matéria de fatos, nem de prova, somente de direito. Então, assim, é o menos usual, né? Mas a gente tem que saber para advocacia, nossa, como a gente tem que saber, com certeza, saber muito. Mas prova de OAB nunca caiu. Desde que houve essa unificação, desde que a FGV aí não caiu nem o RESP, nem o RE, tá? Que mais que eu ia falar além disso?
Além disso, eu acho que eu vou passar o caso. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Questão do pré-questionamento, falei. Das peças processuais penais são as mais complicadas. Jamais caíram desde a FGV, né? A tese, basicamente, é a violação da lei federal. Deixa eu fazer essa anotação aqui para vocês, que eu anotei aqui, achei importante. Uma dica, né? Dica, vou colocar. A tese será basicamente a violação federal na decisão do tribunal. Isso se a gente estiver falando do inciso 1, que é o mais usual, né? A depender do recurso. Na prática, o problema dirá, né, se a gente estiver diante de uma prova, né, gente? Sempre pensando numa prova. Na advocacia comum já eu falo. Na prática, o problema dirá que é uma decisão por acordo e deixará bem claro que houve pré-questionamento da matéria. Tá. Ou o caso em que... ou isso a gente falando do inciso 1, da linha A. Se a gente estiver falando da linha B, vai estar claro que o tribunal julgou um ato do governo local válido, que é contrário à lei federal. Ou que os tribunais, ou que aquela decisão, o tribunal decidiu em desconformidade com os demais tribunais nacionais, certo? Sempre também atrelado à lei federal, interpretação e aplicação da lei federal. Beleza. Na advocacia, a gente tem que se atentar em pré-questionar essa matéria. Porque não adianta a gente, acabou meus recursos, cheguei lá no Tribunal de Justiça do Paraná e o que eu faço agora? Deu 10 dias, vai transitar em julgado a minha decisão, eu preciso de um RESP. Pô, você precisa de um RESP, né? Mas você teve alguma matéria pré-questionada que o tribunal que o tribunal analisou? Teve. Então, beleza. Mas imagine que você não aventou aquela tese, ou que o tribunal não... aquela tese que poderia ser objeto de RESP, né? Você não aventou, ou se você aventou, o tribunal não analisou, você não opôs embargo de declaração, já decorreu o prazo de embargo de declaração, não tem pressuposto de admissibilidade o seu RESP. Porque você não pode colocar uma matéria nova, entendeu? Você não pode colocar uma nova tese de defesa. Ainda que não seja a tese fática, nem probatória, mas somente uma lei, você não pode inovar, você tem que devolver para o STJ o que já foi pré-questionado. Então, esse pré-questionamento, a gente tem que tomar muito cuidado na advocacia criminal, né? Na advocacia criminal, na advocacia civil, enfim, na advocacia, se a gente tem o objetivo de um RESP ou de um RE. Joia? Agora, então, eu vou dar um caso para vocês de RE, de RESP, e a gente vai fazer. Deixa eu salvar aqui nosso material. Semana 13, né? Isso. A senhora vai disponibilizar depois esse material? Vou. Com certeza. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar um caso aqui que eu separei para vocês. RESP. Eu até procurei casos assim para trazer, né? Que eu acho, eu não sei se vocês perceberam, mas os nossos casos geralmente eles são um problema da OAB, porque daí eles são bem assim
eles não são tão reais, né? Porque muito complexos, eles são muito complexos. Mas de RESP não tem, nem de RESP nem RE. Então, eu acabei aí montando um problema mais simples, né? Não tão complexo quanto aos problemas da OAB. Porém, a grande sacada do RESP, do RE, é justamente a questão da admissibilidade, a questão do pressuposto. Então, não vai ter nenhum problema nesse sentido. Vamos lá. Vou colar aqui o caso. Vou ditar, melhor dizendo. Coloquem aí. Mévio foi condenado em primeiro grau de jurisdição. Vou colocar com vocês. Como em curso no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal. Peraí, só um minutinho. Se eu coloquei o inciso certo, tá? Ok, tá certo. Foi condenado por primeiro grau de jurisdição, em primeiro grau, no curso do Código Penal, em razão da agressão contra o senhor Tício, na cidade de Maringá, estado do Paraná. Mévio interpôs Mévio foi condenado à pena de... Vou ver também isso aqui, se eu coloquei a pena certa. Foi o parágrafo 2º, inciso 2, que eu falei? Parágrafo 1º, inciso 1. Nossa, tô sabendo legal, então. A pena de 3 anos de reclusão. Em regime fechado. Bom, contra a sentença, peraí, gente. Contra a sentença foram interpostos no sentido de esperar a omissão de erro, ou seja, não consideração de qualquer diminuição de pena, conformidade absolutamente justificável, afinal, conforme estou fortemente completado, vai tomar procedimento.
não somente agredir a vítima. Contudo, os embargos foram rejeitados. Reiterou, assim sendo, contra mencionado, o fundamentalmente conheceu, não contabilizou no processo. Tá. Contra a sentença, foram interpostos recurso de apelação, recurso de apelação. Ponto. Não, gente, em vez de recurso de apelação, não. Vamos deixar claro aqui que também houve o pré-questionamento aqui, também houve, e o tribunal depois manteve. Então, vamos colocar assim, ó. Contra a sentença foram interpostos embargos de declaração. Vírgula, para superar a omissão do julgador, vírgula, qual seja de não considerar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do 129 do CP, do cálculo da pena. Justifica-se a aplicação, não, justifica-se referido pedido vez que Mévio agiu. Aí ali, gente, é o parágrafo 4º que diz o seguinte: agiu impelido por motivo de relevante valor moral. Agiu ou cometeu o crime, né? Cometeu o delito, cometeu o crime, agiu impelido por relevante valor moral. Vez que Tício havia tentado praticar atos libidinosos. Não vou colocar que ele tentou, não, que ele conseguiu, né? Havia praticado atos libidinosos contra a filha de Mévio, vírgula, de apenas 14 anos, 13 anos. Vamos colocar que é vulnerável, estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável, então ele agiu impelido por violenta emoção, logo impelido de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação, mas não é o caso. Ele agiu impelido por motivo de relevante valor moral, qual seja, ele havia estuprado a filha do Mévio. Beleza. Tá. O recorrente, não, vamos colocar assim, contudo, os embargos foram rejeitados. Mévio recorreu da decisão, né? Não vou falar para qual tribunal que ele recorreu, que isso aí vocês têm que saber. Mévio recorreu da decisão, vírgula, sendo que o Tribunal de Justiça manteve
a decisão de primeiro grau, vírgula, não contabilizando acho que até que tá bom. MEV recorreu da decisão, sendo que o tribunal manteve a decisão de primeiro grau. Ou seja, entendeu por não considerar a causa de diminuição de pena alegada. Aqui acho que já ficou claro, né? Qual que é nosso grande problema, já ficou claro o tribunal, já ficou claro o recurso cabível, né? Porque a gente já sabe o que não foi atacado aqui, o que não foi acatado. Aqui, ó, causa de diminuição de pena previsto no artigo, previsto no parágrafo 2º. Não é parágrafo 2º, gente, parágrafo 4º. Parágrafo 2º vai falar das lesões gravíssimas. Então, acho que é isso. É irresignado, vírgula, Mévio, não, você, advogado do Mévio, deverá interpor o recurso cabível. Aí, bem sucinto, mas tem todas as informações necessárias. Então, esse é o nosso caso. Depois eu vou postar ele também. Eu vou postar ele, sabe onde? Vou postar ele como... Vou fazer igual eu fiz no semestre passado. Eu vou postar ele como estudo de caso. Isso. E vocês vão, então, fazê-lo e me entregar, tá? E me mandar. E a gente corrige ele na próxima aula. Importante. A estrutura. Deixa eu falar para vocês já da estrutura de um RESP. A gente sabe que tem a petição de interposição, assim como foi a outra petição. Aí a gente vem para as razões recursais, a gente já viu que vai ser pelo tribunal, que vai ser para o STJ, né? Aí vocês têm que fazer nas razões de recurso, além dos fatos, antes de entrar no mérito, vocês têm que colocar do pré-questionamento, dos requisitos de admissibilidade, ou do requisito de admissibilidade pré-questionamento, e depois dos demais requisitos, que é justamente a inexistência de outros recursos cabíveis, certo? Esgotou o segundo grau, por exemplo, foi uma decisão final de segundo grau, então, encerrou a discussão nas vias ordinárias, a gente precisa interpor, tá bom? Quando você terminar no corpo pugnar, não. E que tá, então, 3 requisitos de admissibilidade que eu vou pedir para vocês colocarem. Os 3 estão no nosso material aqui, ó. Deixa eu abrir nosso material aqui, ó. O pressuposto maior, que é o pré-questionamento. Então, isso aqui é necessário a gente colocar como requisito de admissibilidade. O esgotamento das demais vias recursais, esgotamento das vias ordinárias, né? E não é nem pré-questionamento, né? Não é nem requisito de admissibilidade, é fundamento legal, que é justamente contrariar a tratada ou lei federal, ou item B ou item C. Demonstra também isso aqui nos requisitos de admissibilidade. Depois vocês vão para o mérito. O mérito vai falar de um desses 3 incisos.
Aí vocês esgotam aí o latim de vocês, nesses três em um desses três. E depois o pedido. Então, o que muda das demais peças é o requisito de admissibilidade, tá? Que é o que a gente vai ter que ter o pré-questionamento, a questão da violação de uma lei federal, qual seja, artigo 129, parágrafo 4º do Código Penal. Fechou. Depois que vocês vão fundamentar. E que foram esgotadas as vias ordinárias. Já recorreu para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça já proferiu o acórdão e, então, houve o encerramento das vias ordinárias. Esses três. Depois vai para o mérito e pedidos. Beleza? Eu acho... Vamos fazer assim... Não, acho que é bom vocês fazerem... isso mesmo. Vamos fazer assim, o nosso estudo de caso vai ser peça e interposição, vai ser petição de interposição e razões, tá? Porque é bem simples mesmo, não tenha preguiça aí. Aí, semana que vem, a gente corrige juntos, tá? Vou fazer a chamada, então, só um minutinho. Dúvidas, gente, até aqui? Ou somente aula que vem? Somente na hora de fazer. Professor. Oi? Aula top. Top? Ai, que bom. Fico feliz. Você falou que vai ser simples, né? Vamos ver. Vai sim, molezinha. Molezinha. Aí, hoje é dia 29, né? Bianca, João Vitor, já vi que não está nenhum dos dois. Adriano não está. Alan está ou caiu? Ele tinha caído. Saído, sei lá. Alan não está. Ana Paula Lincoln está. Antônio Carlos não está. Bruninho não está. Charlene não está. Clau está. Está, Clau? Está aí? Dani está aí. Beleza. Dani está aí. Deise está. Eu estou aqui. Beleza. Eduardo Graciotin não está. Eduardo Henrique está. Eliane não. Elvino não. Guilherme está. Hugo está. Hugo está aqui. Beleza. Jean e Jefferson não. João não. Lorena não. Lucas não. Luiz Henrique não. Pati hoje não. Santa não. Gente, essa turma é grande, né? São duas, né? Alexandre está. Opa. Antônio não está. Bia não está. Gente, quem não tiver dúvida e quiser e for respondendo, quiser sair, pode sair, tá? Obrigada e uma boa noite para você. Valeu, boa noite, professora. Boa noite. Bia não está, Diego não está, Eduardo não, Gilberto não, Jaqueline não, Jardel. Jardel tá aí? Oi, professora, tudo bem? Tá aí, né? É a Ângela, verdade. Valeu, Jardel. Joverlan não está, Leandro não está, Lidomar. Lidomar tá, né? Tá aí, Lidomar? Dá um salve aí pra galera. Valeu. Lidomar está. Lilians não está. Lucas Jonatas. Não, né? Também não. Natália e Miriam também não. Ana Paula Noguchi não. Cássia não. Dani não. Elaine não. Gabi Xavier está, né? Valeu, Gabi. Guilherme Bonásio não. Guilherme Mosna não. Isa não. Johnny também não. Larissa Robles está. Valeu. Lu está. Paulo Sérgio não está. Kézia não está. Sandro não está. Suelen não está. E Wagner não está. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês e até mais. Guilherme Geral, Boa noite, eu coloquei. professora, obrigada. Né? Obrigada, Lu. Até mais. Guilherme Geral, acho que eu coloquei, né? Coloquei. Valeu.